Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor, hoje falando de benefício de prestação continuada e LOAS, aqui na companhia da Thaís Caruano. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores. É sempre um grande prazer estar aqui. Bom, então vamos às perguntas, às interações de hoje. O BPC é para a vida toda? Então, no caso, o BPC, ele pode ou não ser para a vida toda. Depende, porque ele tem requisitos a serem preenchidos. Então, se a pessoa preencheu aqueles requisitos durante toda a vida, vai sim ficar recebendo aí tranquilamente. E quais são os principais requisitos? Um deles é ser de baixa renda. Então, caso a questão econômica da casa sofra alguma alteração, a pessoa pode sim ter o benefício cessado. Outra, quando é o benefício de prestação continuada ao deficiente, tem a questão da saúde. Há muitas vezes, sim, é raro, mas às vezes acontece da pessoa, sim, restabelecer a saúde. Caso restabeleça, também corre o risco aí do benefício ser cortado. E vamos explicar um pouquinho, né? Tem uma das perguntas aqui que diz isso, né? O que é o BPC LOAS, para as pessoas não terem dúvida. Então, no caso, nós temos dois benefícios de prestação continuada, ao deficiente e ao idoso. E qual é a diferença? Ao deficiente é desde o nascimento até os 65 anos. Tem que ter um problema de saúde que o incapacite por mais de 2 anos. Pode acontecer aí desde o nascimento, fica recebendo um salário mínimo sem 13º e fica recebendo aí durante toda a vida, devendo ser de baixa renda. Já o benefício de prestação continuada ao idoso tem que ter 65 anos ou mais e também ser de baixa renda. Para a questão do idoso, basta comprovar a idade e ser de baixa renda. Perfeito. Mais uma interação, vamos à próxima pergunta. Meu marido recebe aposentadoria, mesmo assim eu posso pedir o BPC? Então, nesse caso, conforme a renda do seu marido e a renda da casa, pode sim fazer a solicitação. Mas, o que acontece? No INSS, a renda per capita por pessoa da casa tem que ser de até 1/4 do salário mínimo. Já para a Justiça, há uma ampliação, uma possibilidade maior aí. E a renda por pessoa da casa tem que ser aí de pelo menos, no máximo, até meio salário mínimo. E se a renda passar, não vou pedir de jeito nenhum? Tem a possibilidade também de pedir sim, desde que comprove gastos extras, como por exemplo com medicação que o SUS não disponibilize, questão de alimentação especial, uso de fraldas. Então tem que comprovar que tem gastos extras, com isso abate no valor que a pessoa ganha e tem a possibilidade aí de conseguir receber o benefício de prestação continuada. Perfeito. Então, de fato, se analisa caso a caso. Com certeza, tem que analisar caso a caso, até porque são vários perspectivas ali que tem que ser analisados. Tanto a questão social, se for ao idoso, a questão da idade, se for ao deficiente, problemas de saúde. E uma questão, Luciano, às vezes pode mais de uma pessoa receber benefício de prestação continuada na casa. Então, por exemplo, uma pessoa tem 3 filhos que têm deficiência, e isso acontece. Se os 3 filhos podem sim receber o BPC, já que um BPC, ele não entra na renda per capita para considerar ali para solicitação de outro BPC. Então, pode ter ali vários BPCs dentro da mesma residência. Perfeito. Mais uma participação, vamos à próxima pergunta. Se meu filho faz algum tipo de bico, eu posso perder o BPC? Corre o risco sim. Caso o seu filho faça algum bico e a renda da casa fique acima do que a lei ou a jurisprudência, né, que são os julgados, estipular, corre o risco aí de perder sim o benefício. Então é bom ficar bem atento às pessoas que estão no CAD único e caso alguma pessoa passe a ser registrada ou tenha ali alguma renda, corre o risco sim de perder o benefício. Normalmente, quando a gente fala de bico, não tem registro, né? Então isso ficaria fora aí da fiscalização. Mas, hoje em dia, a gente tem transação financeira, PIX, etc. Isso, às vezes, cai aí na estrutura de fiscalização, correto? Com certeza. E nós temos também o fator denúncia, né? Então, algumas pessoas acabam denunciando ali umas às outras e isso também pode dar problema. E caso o INSS constate algum tipo de irregularidade, além de cortar o benefício, corre o risco aí de ter que fazer devolução dos valores já devolvidos. Aí a pessoa vai falar, mas eu não tenho os valores para devolver. Nesse caso, o INSS pode ficar descontando de um próximo benefício que a pessoa venha adquirir 30% todos os meses. Bom. Próxima interação desse bloco, vamos a mais uma pergunta. Preciso ir na perícia mesmo tendo um laudo médico? Com certeza. Então, precisa de ir na perícia. E quando é BPC ou deficiente, na verdade, são 2 perícias. Então, nós temos a perícia médica e a perícia com assistente social.
Então, no caso, marcando a perícia, tem sim a obrigatoriedade de comparecimento. A confusão, às vezes, acontece em razão de nós termos a modalidade no auxílio doença, da pessoa não precisar comparecer à perícia e ter apenas a análise dos relatórios médicos. Mas, no caso de benefício de prestação continuada, a perícia ainda continua sendo presencial. Perfeito. E a pessoa conseguiu aí, não é, o benefício. Ela pode ser chamada novamente para outras perícias ao longo do tempo? Pode sim. Então, em algum momento, caso surja alguma dúvida, o próprio INSS, ele pode fazer uma nova convocação para reavaliar o caso. Perfeito. Em especial quando a gente tem casos que pode ter alguma reversão, correto? Com certeza. Então, às vezes a pessoa tem algum problema, até, por exemplo, um problema sério de coluna. Às vezes, com o tempo, a pessoa restabelece fisioterapia ou cirurgia, né? Às vezes a pessoa consegue ali restabelecer a saúde. Então, a qualquer momento, aí o INSS pode sim rever o caso. Aí, o que eu vou fazer? Vou ficar preocupado para sempre? Não. No caso, fica tranquila, recebe o seu benefício. Mas, se acontecer, em especial, se for benefício de prestação continuada ao deficiente, que é do nascimento até os 65 anos, se não for alguma questão típica, alguma deficiência mais típica, por exemplo, algum problema de saúde, é muito interessante a pessoa, caso vá no médico, sempre ir juntando esses relatórios médicos, relatórios e exames médicos. Vai juntando toda essa documentação, pois se acontecer em algum momento do INSS fazer uma convocação, a documentação já está toda ok. Perfeito. Vamos à última pergunta desse bloco, próxima interação. Se a pessoa que recebe o BPC morrer, o familiar continua recebendo? Então, nesse caso, não continua. Essa é até uma das principais distinções, além do BPC não ter 13º. Então, por isso que muitas vezes, quando existe a possibilidade de alterar o BPC para a aposentadoria, é muito importante. Porque caso a pessoa deixe ali a esposa ou o marido, né, ele consegue aí receber a pensão por morte e caso receba a sua aposentadoria, consegue aí juntar os dois. Porém, já se um dos dois recebe benefício de prestação continuada, não vai conseguir, com o falecimento de um deles, receber os dois. Vai ficar aí com um só. Perfeito. E aí a gente destaca essa questão, né, específica aí. É um benefício, não é uma aposentadoria. Às vezes as pessoas confundem isso. Com certeza. E às vezes a pessoa ela recebe o BPC e ela fala que ela é aposentada. Realmente existe ali uma grande confusão popular mesmo assim, vamos dizer. Mas e aí, estou recebendo, eu quero saber, é BPC ou é aposentadoria o que eu recebo? Tem ou não 13º? Se tiver 13º, é aposentadoria. Seja por invalidez, por tempo de serviço, por idade, é uma aposentadoria. Se não recebe 13º, é o benefício de prestação continuada. Ficar atento também se não teve algum empréstimo, alguma questão que retirou aí o direito ao 13º. E vamos a mais uma interação no programa de hoje. Sou mãe solo e meu filho tem deficiência. O BPC é dele ou meu? Com certeza aí é do seu filho. Então, o BPC é realmente ali da criança. Mas a mãe, claro que vai receber, vai ser a curadora ali dessa criança. Então, vai receber todas as questões normais. Mas é realmente ali do filho. Então, se ele vier a restabelecer a saúde, qualquer questão assim, o benefício vai sim ser cortado. Perfeito. E muitas vezes se tem isso, né? No caso de deficiência, você tem um familiar, você tem alguém que tem que ficar à disposição, não é? Existe algum auxílio para essa pessoa também ou não? Então, no caso, Luciano, só existe esse benefício para a terceira pessoa no caso de aposentadorias por invalidez. Então, no benefício de prestação continuada, nós não temos, e mesmo em outras aposentadorias. Apenas na aposentadoria por invalidez pode ter o acréscimo aí de 25%, quando a pessoa que tem a aposentadoria por invalidez necessita constantemente do auxílio de uma terceira pessoa. Perfeito. Mais uma interação. Vamos à próxima pergunta, aqui no nosso Pergunte ao Doutor. Tenho depressão. Depressão é um fator que pode gerar um BPC? Pode sim, já que nós temos depressão em vários graus e com certeza nós temos depressão que torna a pessoa totalmente incapacitada para o trabalho, já que para receber o benefício de prestação continuada ao deficiente, a incapacidade tem que ser sim total e com uma perspectiva de durar pelo menos ali um período de 2 anos. Então, caso tenha depressão, esteja grave, pega os relatórios médicos, os medicamentos que toma, é muito interessante também mostrar isso para o médico e pode fazer a solicitação do seu benefício. Muito bom. Próxima interação, vamos a mais uma pergunta. Se eu tiver uma moto, eu perco o BPC? Depende. Então, no caso, o simples fato de ter uma moto, não.
Mas pode verificar ali qual a deficiência que tem e se gera a possibilidade de andar de moto, talvez ali gere uma inconsistência nos fatos. Além disso, claro que tem que tomar muito cuidado assim com a questão da renda. Às vezes a moto demonstra que a família tem uma renda e com isso pode prejudicar. Mas o simples fato de ter uma moto não gera ali a possibilidade de cortar o benefício de imediato. E isso hoje está cada vez mais comum, né, no sentido de os dados se cruzam, né? Então, olha, tem a posse do veículo e tem o benefício, ou pode ter alguma coisa errada, às vezes é chamado lá para esclarecer. Com certeza. Então, tem várias, as informações hoje todas são cruzadas. A senha do meu INSS é a mesma senha do gov.br. Então, assim, o governo cada vez mais consegue ter uma visão global mesmo ali da pessoa e da família, das pessoas que moram ali naquela residência. Por isso que é bom ficar muito atento. Tem uma questão também, Luciano, porque às vezes as pessoas colocam ali todas as pessoas que moram na casa. E muitas vezes nem todas as pessoas precisam entrar no grupo familiar. Então, por exemplo, os pais têm um exemplo aleatório, né? Tem 3 filhos e um dos filhos já é casado e tem filho. E esse filho casado, todos moram ali na mesma residência. Esse filho casado, então, se ele trabalha, tudo isso é excluído, já que o filho casado não vai entrar no grupo familiar para fins aí do CAD único. E é muito comum também a gente ter o mesmo endereço, mas com várias residências no mesmo espaço, né? Também tem que tomar cuidado com isso. Com certeza. E às vezes até a numeração é a mesma. Às vezes é a casa da frente e a casa do fundo. Então tudo isso tem que ser separado e deixar muito claro para não ter conflito ali, né, das questões em especial econômicas. Mais uma interação. Vamos a mais uma pergunta de hoje. Moro de favor. Isso conta como renda? Não, então como mora ali de favor, pode ficar tranquilo que não vai contar como renda. Então essa questão é alguém, né, que fez realmente ali, vamos dizer, entre aspas, uma doação para a pessoa morar, né, um comodato ali para a pessoa morar. Então pode morar e pode ficar tranquilo que não vai ser considerado aí como renda. É, porque na verdade a pessoa deixou de ter uma despesa. Com certeza. E às vezes a outra pessoa que cedeu essa residência cedeu mesmo na benevolência, né, ali para auxiliar a pessoa a ser internada em troca. Quando a gente fala da questão da deficiência, tem a questão de ser adquirida, né? Então vamos pensar num caso aí, a gente está falando de residência, não é? Olha, a pessoa já tinha o seu imóvel, né? Adquiriu, comprou e etc., financiou, pagou, e aí vem a deficiência, né? O fato de ter um imóvel impede que ela peça o benefício? Às vezes complica sim. Então, no caso, não era para complicar em nada, mas, por exemplo, eu já vi casos que foi negado pelo juiz em razão de ter um micro-ondas na casa e que depois até foi revisto no tribunal. Mas acontece questões assim que entram em conflito por falta de entender o contexto. Esse caso que eu citei até era uma questão de um pedreiro. Então, era um pedreiro que tinha ali todas as questões, foi adquirindo ali os bens, mas em determinado momento perdeu realmente ali uma das pernas. Com isso, ou incapacitando totalmente ao seu trabalho. Baixa escolaridade, pedreiro, então não conseguiria ali se recolocar. Então, algumas questões da casa podem sim prejudicar. Mas a perícia, num primeiro momento, a perícia é realizada dentro do próprio INSS, com assistente social e com o médico dentro do INSS. Quando esse processo é negado no INSS e é encaminhado para a Justiça, na Justiça a assistente social vai na casa. Então, conforme a estrutura da casa, pode sim prejudicar. Perfeito. Porque é interessante pensar nessas condições, né? Olha, a família deixou de ter renda, né? Aquela pessoa lá que mantinha, e como é que se pagam as contas do dia a dia, né? Não, com certeza. E isso é mais comum do que a gente pensa. Porque o que acontece? O autônomo, muitas vezes contribui, muitas vezes não. Então, ele é autônomo, muitas vezes jovem, e fala, não vai acontecer nada, estou com plena saúde. Mas nós não sabemos, né, quando vai acontecer alguma eventualidade. Então, a gente sempre deixa a dica, mantenha os pagamentos previdenciários em dia. Não se importe aí com as propagandas negativas do INSS, porque com certeza ainda continua sendo o melhor seguro. Perfeito. Porque, de fato, né, se a pessoa está inscrita no INSS, faz os recolhimentos, ela não vai cair no PPC, ela vai cair em outras formas de ajuda. E é bem mais fácil, já que o BPC deficiente, para conseguir, tem que ser uma incapacidade que vai durar pelo menos 2 anos, tem várias questões. Já se for um auxílio-doença, a incapacidade pode ser ali temporária e pode ser bem curta. Então, por exemplo, uma pessoa quebrou um pé e vai ficar 2 meses apenas afastado. Esses 2 meses, dando tudo certo ali, consegue receber do INSS. Não precisa ter questões tão sérias. E lembrando que o INSS pode ser pago a partir de 5% do salário mínimo. Acaba sendo um valor muito baixo para todos os benefícios aí que vem a ter. Perfeito.
Mais uma interação, a última aqui do programa. Vamos à próxima pergunta. Tem o nome sujo, isso atrapalha para receber o BPC? Com certeza não. Então, assim, não há qualquer tipo de cruzamento, não vai atrapalhar em nada. Então, caso tenha algum problema aí no nome, em relação do nome negativado, pode fazer a solicitação do BPC tranquilamente. A questão é realmente preencher os requisitos do BPC. Ter a deficiência, né, se for menor de 65 anos, ou se for maior, nos dois casos, de ser aí de baixa renda. Só não esquece desse detalhe. Perfeito. E é interessante isso também, né? De novo, não é como a gente pensa na deficiência adquirida, às vezes isso, né? Constava a dívida antes, teve seus problemas e exatamente por isso também tem uma necessidade maior do benefício. Com certeza. E às vezes a pessoa era até extremamente organizada em razão de um problema de saúde, veio a adquirir dívidas, né? Ali também acontece, porque com certeza ninguém quer ter o nome sujo, todo mundo quer prezar aí pelo seu nome. Então isso não atrapalha em nada a solicitação aí do benefício. Perfeito. Thaís, gratidão sempre aqui pelas interações conosco. Eu acho importante a gente fazer esse diferencial, não é, a respeito dos benefícios e da aposentadoria. Espero que a gente tenha esclarecido aí parte dessas dúvidas e já esperamos as temáticas dos próximos programas. Eu estou à disposição, espero aí ter ajudado um pouquinho. Maravilha. Bom, você sabe que pode, né, ter acesso a todo o conteúdo do Pergunte ao Doutor pelas nossas redes sociais e também pelo educadoronline.com.br. Ficamos por aqui com mais uma edição do Pergunte ao Doutor.